Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, então, como eu havia prometido, agora a gente vai fazer uma aulinha aqui sobre catéter nasointeral. Deixa eu só arrumar meu fone. Bom, eu vou deixar alguns recadinhos, né? Aquele básico de sempre. Se você gostou da aula, se gostar da aula, deixa seu like, se inscreve no canal, por favor, e compartilha com um amigo seu que talvez possa se aproveitar dessas informações que a gente vai ver aqui, tá? Eu devo avisar que não é um vídeo muito curto, porque eu prezo pelo conteúdo em si, né? Então, ao longo dos slides, eu vou colocando algumas experiências que eu tive na prática, beleza? Então, deixa eu só compartilhar com vocês aqui a minha tela. Prontinho. Então, vamos lá. Ó, eu também tenho um Instagram, que eu esqueci de falar. É o @enferbarbara. Tem algum tempo já. Eu não sou muito ativa lá, mas eu vou começar a postar mais coisas. Às vezes eu coloco enquetes, até eu vou colocar temas, né, de aula, né, para vocês me sugerirem algo que tenham mais dúvida. Enfim, é @enferbarbara. Então vamos lá para o conceito. O que seria um catéter nasointeral? Então, um catéter nasointeral é um dispositivo médico inserido pelas fossas nasais, ou seja, pelas narinas aqui, pelo nariz, e a posição dele geralmente é pós-pilórica, tá? E qual o objetivo desse catéter, né? Quando o médico decide passar esse catéter? Para alimentar, hidratar e medicar pacientes que não conseguem fazer isso sozinhos. E lembrando, nós enfermeiros só podemos inserir algum dispositivo no paciente com prescrição médica, tá? Para que a gente tenha respaldo da nossa prática. Aqui nessa aula, a gente vai falar um pouquinho também sobre catéter nasogástrico, que para quem não está acostumado com a prática, esse catéter, ele é bem parecido com o nasointeral, tem algumas coisas que são que diferem, né? Que seria aqui a pontinha não é radiopaca, né? No catéter nasointeral a gente vai ver que a pontinha dele, ó, ela tem um material aqui que no raio-x eu consigo ver dentro do paciente. E ela tem só uma via de administração, tá vendo? Essa parte verdinha aqui. Já diferente do nosso catéter nasointeral, que ele tem duas vias para administrar. Então vamos lá, qual que é a indicação do catéter nasogástrico? Para descompressão do sistema gastrointestinal, né? Basicamente do estômago. Então, geralmente, o paciente que chega na sua unidade, lá no pronto-socorro, por exemplo, com suspeita de abdômen agudo, faz lá os exames e o médico pede para que a gente passe um catéter nasogástrico. Ele é para drenar algum líquido que esteja lá na cavidade estomacal e para ajudar o paciente a ter um alívio, né? E também para os enfermeiros que são aí da urgência e emergência, a gente costuma utilizar o nasogástrico para pacientes que chegam no nosso serviço com tentativa de autoextermínio. Ou seja, aqueles pacientes que tentaram tirar a própria vida, tomando algum tipo de substância. Então, a gente insere esse catéter pela narina do paciente e tenta retirar, né, aquele conteúdo do estômago antes que ele chegue no intestino. Também serve aqui nessa pontinha verde, a gente consegue inserir uma seringa de 20 para colocar carvão ativado. Às vezes o médico pede, além de drenar, a gente coloca o carvão ativado para que esse paciente possa ter mais chances de não absorver aquela substância que ele tomou deliberadamente. E também a gente pode injetar contraste por essa sonda aqui, para o paciente que vai fazer algum tipo de exame que necessite do contraste, geralmente tomografia, né, no serviço de emergência. E esse aqui é o catéter nasointeral, como eu mostrei para vocês, ele tem a pontinha radiopaca, que é aquela pontinha ali, ó, com aquele material.
e essas duas vias de administração. Geralmente, essa maior fica ligada ao equipo da dieta, e a menorzinha a gente usa para colocar água para o paciente ou fazer as medicações. Então, como eu falei, né, é um dispositivo médico que tem por finalidade alimentar, hidratar e medicar esse paciente que não consegue fazer isso por ele mesmo. É um procedimento relativamente seguro. Se feito da maneira correta, ele é um procedimento relativamente seguro, tá? Para o paciente. Então, aqui eu coloquei essa parte do catéter orogástrico, mas o que muda é só o local de inserção. O catéter é o mesmo, tá? Pontinha radiopaca, duas vias de administração, e ele tem a mesma finalidade. A única diferença é que ele é passado, ao invés das fossas nasais, pela cavidade oral, certo? Então, assim, geralmente é que assim, essa aula, todas as aulas que eu vou gravar aqui para vocês, ela é focada no adulto, tá? Eu pouco falo de criança porque não é a minha especialidade. Então, quando é indicado o catéter orogástrico, oroenteral ou orogástrico, quando o paciente é menor, né, é criança, ou quando esse paciente tem suspeita de fratura de base de crânio, ou algum tipo de fratura na face que eu não consiga realmente inserir esse catéter pela narina. Então, quais são os materiais que a gente vai usar, né? Aqui tem um pouco mais de materiais que eu costumo utilizar na minha prática, mas eu vou passar para vocês todos os materiais que podem ser utilizados, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa se proteger. Às vezes, na passagem do catéter, o paciente pode vomitar, às vezes pode sair sangue. Então, o que que eu preciso? De óculos de proteção, um avental descartável e luvas de procedimento. Lembrando que esse procedimento a gente não precisa usar materiais estéreis, certo? Porque o trato gastrointestinal, ele não é estéril. É diferente de uma passagem de catéter vesical de demora, que as vias urinárias, elas são estéreis. No caso no nosso caso aqui, que a gente está falando de trato gastrointestinal, não precisa utilizar luva estéril, tá? Então, eu preciso ter o catéter, né, de preferência de 12, número 12. A toalha de rosto a gente usa para proteger o tórax do paciente. Vou colocar aqui nessa área. Que às vezes o paciente pode vomitar, como eu falei, pode sair sangue, ele pode espirrar. Então, a gente pode proteger aqui para não sujar o paciente. Que já esse procedimento é um procedimento um pouco incômodo para o paciente. Então, a gente tem que tentar deixar ele o mais confortável possível. A fita, o micropore, eu costumo utilizar para colocar antes do esparadrapo aqui na narina do paciente. Então, o que que eu faço? Eu pego um suavezinho de álcool, sabe o suave? Limpo, aonde eu vou fixar o meu micropore para tirar a oleosidade, sujidade que possa ter ali. Espero secar um pouco, fixo um quadradinho de micropore, porque o micropore, ele é uma fita que ele é menos agressivo para a pele do paciente do que um esparadrapo, que é um pouco mais grosso, tem um pouco mais de cola. Então, eu coloco este dispositivo aqui, a fitinha de micropore aqui, e fixo o meu I. Vocês lembram que a gente faz um izinho e uma parte fica na narina e a outra prende no catéter. E eu coloco esse I, esse dispositivo que vai realmente segurar o meu catéter no lugar, em cima dessa fitinha micropore, porque as chances de lesão ou de alergia no paciente, elas são muito menores. Tesoura, para fazer a fixação, o esparadrapo, né? A seringa de 20 para a gente testar a ausculta se está positiva, o estetoscópio e a gaze, se precisar, porventura, limpar o paciente, a gente já tem aquela gaze ali. Não precisa ser gás estéreo, tá? Aqui ela tá no pacotinho estéreo, mas não tem necessidade de ser estéreo. E a xilocaína, muito importante, a gente vai colocar a xilocaína na pontinha do catéter para que ele deslize com mais facilidade para o estômago do meu paciente. O procedimento
Basicamente, a gente tem que higienizar as mãos, reunir todos os materiais que eu falei para vocês lá na bandeja. Muito importante. Confirmar se é o paciente certo, que está na prescrição, se é o mesmo que eu estou ali com ele pessoalmente. Colocar um biombo, por quê? Eu preciso preservar esse paciente o máximo que eu puder. Então, todo procedimento que eu for fazer no hospital com pacientes, eu preciso colocar o biombo. Isso traz conforto e privacidade para aquele doente. Eu preciso verificar se ele tem prótese, sabe? Prótese dentária. Eu preciso verificar. Se ele tiver, eu preciso retirar esta prótese. Ou, se ele for consciente orientado, pedir para que ele retire, e documentar essa prótese e guardar com a equipe de segurança, ou entregar para o familiar, levar embora, ou eu mesmo retiro, se o paciente não tiver consciente orientado. Isso traz mais segurança para o procedimento e para o próprio paciente. Então, eu preciso elevar esta cabeceira, né? Eu não posso passar uma sonda com o paciente deitado e colocar os meus EPIs, né? Proteger o tórax do paciente, como eu falei lá atrás, e eu vou medir este catéter. Como eu sei quanto que eu vou inserir, né? Eu preciso fazer uma medição. Então, eu vou pegar aqui a pontinha, colocar na pontinha do nariz do paciente, deixa eu ficar de lado. Essa pontinha eu seguro e coloco até o lobo da orelha. Do lobo da orelha, eu vou descer com esse catéter até o processo chifoide, que é um ossinho que a gente vai sentir ao palpar, bem aqui embaixo. Quando eu palpar esse processo chifoide, eu vou fazer o quê? Contar 2 dedinhos, ou até 3, dependendo do paciente, e vou marcar a minha sonda, no meu catéter. Geralmente, o mínimo, né, no adulto que a gente consegue inserir é 60. Aí a gente vai fazer os ajustes. Vamos supor que a minha medida deu 65. Aqui, ó. Tá aqui o 60 e aqui o 65. Gente, tem uma coisa muito interessante que eu vejo muita gente repetir, e é uma coisa que não é correta, tá? Toda vez que eu for fazer algum procedimento invasivo no meu paciente, eu preciso fazer o quê? Relatar. Eu preciso gatilhar e escrever lá no prontuário do paciente que eu realizei a passagem de catéter nasoenteral, sem intercorrências, e na marcação de 65. Aí, tem muitos enfermeiros que eu vejo, tá vendo essa barra? Eu não sei se vai dar para ver direitinho aqui no vídeo. Tá vendo essa barrinha aqui, ó? A galera confunde com o número 1. Isso não é um número 1, tá? É só uma barra que limita a cada 10 centímetros. Então, eu tenho aqui uma barra, não é o número 1. Então, eu não posso gatilhar lá no prontuário do paciente, escrito assim, fixado em 165 centímetros. Não, tá errado. Eu vou gatilhar que eu estou demarcando, foi introduzido no paciente até 65 centímetros. Então, lembrando, esta barrinha aqui, ela é só uma barra, ela não é o número 1, tá? Esse catéter, ele vai de 10 até 100, beleza? Não passa de 1 metro, ok? Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente escreve errado por falta de informação, né? E aí eu vou fazer a introdução desse catéter no paciente. Isso aqui já foi. Aí aqui, eu costumo mostrar sempre um pouquinho de legislação, né? Porque a resolução COFEN, número 619/2019, ela deixou bem claro, ela normatizou, desculpa, a atuação da equipe de enfermagem na sondagem oro, naso, gástrica e nasoentérica. Então, o que que acontece? A partir dessa resolução,
Nós, enfermeiros, que podemos realizar esse tipo de procedimento, ou seja, eu não posso delegar isso para minha equipe, certo? A introdução do catéter é privativo do enfermeiro. Os meus auxiliares, eles não podem medicar, nem colocar, instalar dieta e nem instalar água para esses pacientes. Isso vai contra a resolução do Corém. O meu técnico de enfermagem, ele pode sim, ele está autorizado, de acordo com essa resolução, a instalar dietas, a instalar a água e fazer as medicações desse paciente. Então, eu posso delegar estes procedimentos para o meu técnico: medicar, alimentar e hidratar. Agora, inserir, só o enfermeiro pode, tá? Então, assim, às vezes você vai ser enfermeiro de uma clínica médica e, por exemplo, eu trabalho numa clínica médica à noite. Então, você vai, às vezes, se deparar com uma clínica com 40 pacientes e você e mais um enfermeiro para tocar toda essa clínica. Então, você precisa se organizar, todos os pacientes que usam o catéter nasoenteral, para não ocorrer erros de administração, tá? Isso é muito importante. Então, qual o raciocínio clínico que a gente tem que ter quando um paciente faz uso de catéter nasoenteral? Eu preciso, o principal, esse paciente, a partir do momento que eu introduzo um catéter nasoenteral nele, ele tem automaticamente risco de broncoaspiração. Automaticamente ele tem esse risco, tá? E aí, com as minhas orientações, né, na minha prescrição, esse paciente a gente vai minimizar este risco com os cuidados, tá? Esse paciente também, ele tem diminuição na frequência normal de evacuação, porque tudo fica mais lento, né? Principalmente se esse paciente estiver fazendo uso de opioides, que é essa classe medicamentosa que a gente vai falar daqui a pouco. O que eu posso ter mais? Esse paciente pode apresentar lesão no local que eu inseri o catéter, tanto no nariz quanto na boca, aqui, bem aqui no lábio superior, que é onde fica geralmente a fixação. O paciente também, ele pode sofrer, né, erros de administração. Mas como assim? A medicação, ela foi feita para a via interal. É como se eu tivesse engolindo um comprimido, só que em vez de ao invés de engoli-lo, eu vou fazer o quê? Dissolver esse comprimido para injetar aqui nesta via acessória, certo? O que acontece? E já aconteceu muito, eu acho que por isso que o COFEN tomou essa resolução. Às vezes, o funcionário, o enfermeiro, às vezes, né, pode acontecer dele, ao invés de colocar a medicação por esta via acessória aqui, ele colocava no Polifix. Ou seja, ele administrava uma medicação enteral numa via parenteral. E o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai morrer. Então, eu não posso injetar água, medicamento diluído na veia do paciente. Então, toda instituição que tenha pacientes que usam catéter nasoenteral, obrigatoriamente tem que ter aquela seringa especial que só encaixa nesta via acessória aqui. Nesta via aqui, menorzinha. Certo? Por quê? Isso evita iatrogenias, evita que eu prejudique esse paciente. Então, qual que é o meu papel como enfermeiro de um setor? Eu vou orientar a minha equipe a fazer as medicações com a seringa correta, porque a chance de erro diminui drasticamente. E eu estou protegendo esse paciente, tá? Se eu tenho meios para isso, para que eu não vou usar? Então, outro raciocínio que eu tenho que ter, pensar, né? O que aquele paciente pode apresentar para mim? Estase gástrica. Esse paciente pode apresentar estase gástrica tanto naturalmente, por conta do esvaziamento dele que está um pouco mais lentificado, ou porque ele está fazendo uso de drogas, opioides, né? Como eu falei um pouquinho lá atrás. O que esses opioides fazem? Eles
diminuem a motilidade e o esvaziamento gástrico. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E esse paciente pode apresentar o quê? Êmese, que é o famoso vômito. O que me faz voltar lá no meu primeiro, na minha primeira complicação, que seria a broncoaspiração. Então, se o paciente vomita, muitas vezes, ou um episódio já pode ser o suficiente, a chance dele broncoaspirar esse conteúdo gástrico é muito grande. Então, aí eu posso ter uma pneumonia nosocomial, certo? Por broncoaspiração. Então, vamos lá. A estase gástrica, ela é a diminuição da motilidade do meu trato gastrointestinal. Ou seja, desde aqui do esôfago até o meu intestino. E o que isso acarreta para mim? O paciente, ele está lá com uma vazão, vamos supor, de 20 ml hora, de 40 ml hora. Esse conteúdo, ele não está sendo direcionado pelo corpo do paciente para um lugar correto, que seria do duodeno, ir lá, fazer a digestão, tudo certinho, a absorção dos nutrientes. E esse paciente começa a apresentar êmese. Aí, o que acontece? Ele pode broncoaspirar. Aí, daqui a pouco eu vou falar para vocês direitinho por que acontece isso, tá? Deixa eu só colocar aqui que eu esqueci de falar. Se eu pegar, esse paciente apresentou um vômito, certo? Aí eu vou pegar, pausar a dieta e vou abrir esse catéter nasoenteral. Não é o correto, gente, não é o correto abrir esse catéter para drenar. Só que a gente sabe que lá no dia a dia, as coisas não funcionam como estão escritas no livro. Desde que você não gere dano a esse paciente, você pode sim desconectar a dieta e abrir esse catéter para que ele drene aquele conteúdo que está a mais naquele estômago. Então, você vai observar, em 6 horas, ele drenou mais que 400 ml, então quer dizer que realmente esse paciente estava em estase gástrica. E só para constar, a partir do momento que eu desconecto a dieta daqui, desse dispositivo, eu preciso jogar aquela dieta todinha fora e trocar a dieta quando esse paciente voltar a receber a dieta normalmente, depois que essa estase gástrica for resolvida, certo? Então vamos lá. Então, assim como o médico faz a prescrição dele, o enfermeiro também vai fazer. Então, o que eu vou colocar na minha prescrição? Esse paciente tem risco de aspiração, certo? Esse paciente pode apresentar o quê? Diarreia. E esse paciente pode apresentar o quê para mim? O risco de motilidade gastrointestinal disfuncional. Então, esses são os principais diagnósticos que esse paciente precisa ter no que diz respeito ao catéter nasoenteral, tá bom? Então, aqui, que eu falei que a gente ia aprofundar um pouquinho mais, né? Os pacientes, principalmente paciente de UTI, que está lá com sedação, ou que recebe morfina também, ele tem de 50% a 60% de chance de apresentar estase gástrica, problemas no trato gastrointestinal. Porque o opioide, ele reduz essa velocidade de motilidade do nosso sistema gastrointestinal. Por isso que causa essa estase gástrica no paciente. E nós, como enfermeiros, a gente deve, né, observar esse paciente, para que não cause broncoaspiração e uma possível pneumonia nosocomial. Então, esse paciente, ele vai ficar num decúbito de 45 graus, que a gente chama de decúbito Fowler. Para quê? Para administrar essa medicação e para inserir esse catéter também, eu preciso deixar ele o mais sentado possível. Então, quais são os meus cuidados de enfermagem? Administrar essa dieta, né? Ou qualquer tipo de coisa que eu for administrar nesse paciente, num decúbito de 45 graus. E aí, após cada medicação que eu fizer nessa via acessória aqui, eu preciso lavar essa sonda, porque senão eu vou perder ela. Ela vai obstruir, e aí eu vou precisar repassar esse catéter no paciente. Além de gerar desconforto para o paciente, eu gero mais custo para a minha instituição.
Então, um catéter bem cuidado, ele dura aí muito tempo, tá? Então, toda vez que eu fizer algum tipo de medicação, eu preciso lavar por essa via acessória com 20 ml de água mineral. Outra coisa, eu preciso evitar pausas desnecessárias. O que que isso quer dizer? Às vezes eu vou dar banho no meu paciente, mover meu paciente, né, mudança de decúbito, e eu preciso fazer o quê? Eu pauso a dieta para que esse paciente não broncoaspire enquanto eu dou banho, por exemplo. Só que eu não posso deixar de religar essa dieta, eu não posso deixar ela pausada de eterno. Porque o paciente que ele está ali internado, fazendo uso do cateter nasointeral, ele está ali para ser cuidado. Então, não ligar a dieta, não ligar a dieta novamente, ou deixar esse aporte nutricional sendo negligenciado, o que que eu faço? Eu posso aumentar o tempo de internação desse paciente, ou no caso de um paciente que é idoso, que já tem lá as suas lesões, que já veio com as lesões ou desenvolveu algum tipo de lesão no, durante a internação. Essa dieta, esse alimento, esse aporte nutricional que eu dou para esse paciente, ele vai ajudar o paciente a realmente a cicatrizar mais rápido essas feridas, né? Então, isso é papel fundamental do enfermeiro. A fixação deve ser trocada toda vez que o paciente for ao banho e ela ficar úmida, úmida e suja. Eu preciso trocar essa dieta. Essa dieta não, desculpe. Essa fixação, certo? Porque a fixação bem feita, ela evita que esse catéter, esse dispositivo saia de maneira natural, ou que o meu paciente puxe, então eu tenho uma barreira a mais para ele não conseguir puxar com tanta facilidade. Outra barreira que a gente tem que ver, nós como enfermeiros, tanto prescrever se o seu serviço te der, se o seu serviço te der essa opção, é a contenção mecânica. Todo paciente que faz uso de catéter nasointeral, se ele estiver confuso ou agitado, ele precisa ser contido, né, nos membros. Contenção mecânica. Então, a partir do momento que eu, Bárbara, enfermeira, prescrevo contenção mecânica para o meu paciente, eu preciso que alguém vá lá, ou seja, a minha equipe vá lá de 1 em 1 hora, para ver se essa fixação não está garroteando o meu paciente, tá? Então, o correto é que vá de 1 em 1 hora. Então, já que o meu funcionário vai lá de 1 em 1 hora, ou eu mesma vou lá verificar essa contenção, eu posso ver se ela está bem feita. Porque, principalmente na clínica médica, a gente tem muito problema com o paciente que retira o acesso, retira o catéter. Por quê? Porque a contenção está frouxa, porque o paciente conseguiu acessar de alguma forma. Então, para reduzir os danos ao próprio paciente, como eu já falei, e reduzir os custos da minha unidade, eu preciso ver essa contenção de tempos em tempos. O correto seria de 1 em 1 hora. Ah, e também tem o caso que, às vezes, o familiar está lá com o paciente, eles saíram de lá, tinha indicação de catéter, a gente passou. Quando esse familiar retorna no outro dia para visitar esse paciente, ele já está restrito com catéter, então nós, como enfermeiros, precisamos conversar com esses familiares e explicar para eles por que que foi instituída, né, essa restrição e que isso realmente é para o bem do paciente, para que ele não fique retirando os dispositivos e se machucando. Então, a gente tem que orientar, né, esses familiares da melhor forma possível. A maioria entende, tá, gente? Não é assim um bicho de 7 cabeças. Se você souber explicar direitinho tudo o que aconteceu, por que que o paciente está assim, o familiar ele tende a aceitar essa terapêutica, né, essa restrição. Então vamos lá. Contraindicações absolutas. Na verdade, a contraindicação absoluta para o paciente, para eu passar, eu, enfermeira Bárbara, eu não passaria de jeito nenhum. É um paciente que chega para mim assim, na sala de trauma, por exemplo. O paciente sofreu um acidente, foi resgatado e foi levado para minha unidade. Ele chega com esses sinais: olho de guaxinim e atrás da orelha, sinal de Batley, que a gente chama. Eu vou passar um catéter nasointeral nesse paciente? Jamais. Por que não? Lembra que eu falei para vocês?
Catéter nasointeral, a gente mede ele certinho até o processo tifoide. O percurso que o meu catéter tem que fazer é o quê? Eu passo na via nasal e ele vai para o meu esôfago, certo? Quando eu tenho esta situação, que seria suspeita ou fratura de base de crânio, o meu catéter, que deveria fazer assim, ele simplesmente sobe. Olha, ele sobe aqui. E ele sobe para onde? Para o meu cérebro. E o que que acontece com o paciente que já estava ruim? Ele pode morrer. Então, olha o que pode acontecer se eu passar o meu catéter nasointeral num paciente que tem suspeita de fratura de base de crânio. Essa coisa aqui horrorosa, que com certeza o paciente veio a óbito. Então, nós, profissionais da enfermagem, temos muito, é, muita responsabilidade, né? Nesse manejo de, eu vou colocar, não vou, mas o médico prescreveu, fazer o procedimento é sua responsabilidade. Se você está com dúvida, sente e discute com a equipe médica, doutor. Olha, não tá legal, ele tá com o olho de guaxinim, o sinal de Batley, isso para mim é trauma de base de crânio, então não é seguro passar um catéter nasointeral nesse paciente, né? Vamos verificar tomo, deu realmente fratura, sabe? São coisas que a gente pode, no nosso dia a dia, conversar com a equipe médica antes de fazer isso aqui, certo? Então, lembra que eu falei para vocês lá no vídeo que eu gravei de boas-vindas, que o catéter nasoentérico, ele parece uma coisa assim simples, mas ele é altamente complexo. O cuidado que eu tenho que ter, tanto ao passar esse catéter, até todo o cuidado, o manejo, a minha prescrição de enfermagem, a orientação que eu dou para os meus membros da minha equipe, né, os técnicos e auxiliares, tudo gira em torno de quem? Do enfermeiro. Então, assim, se porventura o paciente que usa o catéter nasoenteral venha melhorar e tenha que tirar este catéter, quem vai avaliar vai ser a fono. Então, assim, é um dispositivo que engloba a equipe multi. Então, médico, enfermeiro, fono, e se o paciente estiver entubado, o fisioterapeuta com os protocolos que eu falei para vocês, protocolo de PAV, que é pneumonia associada à ventilação mecânica, que muito acontece por conta de broncoaspiração do catéter nasointeral. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido sanar aí algumas dúvidas de vocês ou relembrar coisas que vocês já entraram em contato, mas às vezes passa e a gente, né, acaba esquecendo. E para quem está fazendo estágio no hospital, que ainda está na graduação, essas informações são pertinentes ao que vocês vão ver lá no hospital. Então, lembra, só para relembrar que eu tenho que falar de novo. Essa barrinha aqui não é o número 1, gente. É só uma barra que delimita a cada 10 centímetros, certo? É 60, não é 160. É 70, não é 170. Então, vamos se atentar aí. Se vocês quiserem, coloquem aqui no comentário se querem que eu faça um modelinho de evolução para vocês, depois que a gente passa o catéter, que aí eu faço um vídeo só fazendo a evolução, tá bom? Bom, fiquem com Deus. Se fez sentido para você essa aula, passe ela para frente e, por favor, se inscreve e deixa seu joinha lá no canal, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.